Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Cadeia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do bizu final. Amanhã é a prova da EPICAR. Gostaria de contar um pouquinho da minha experiência aqui pra vocês nos dias que antecederam a prova da EPICAR. E eu gostaria que vocês também vissem que vocês não estão sozinhos nessa. Várias pessoas estão passando pela mesma situação, várias pessoas já passaram pela mesma situação. Então é por isso que eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho aí dessa ansiedade, desse nervosismo aí para a prova da EPICAR. Bom, pessoal, eu mesmo, na semana que antecedeu a prova da EPICAR, todo dia eu sonhava uma coisa diferente e eram sonhos que não eram muito prazerosos, né? Eu sonhava que os portões estavam fechando e eu não cheguei a tempo, eu sonhava que eu não conseguia a aprovação, eu sonhava que eu falava para os meus pais que eu tinha feito a prova, só que eu não tinha conseguido êxito e eles me expulsavam de casa, tendo que eu não tinha esse tipo de pressão em casa, né? Tinha uma certa pressãozinha, mas nada anormal. Mesmo 6, 7 anos depois, eu vejo que eu não tinha nenhuma pressão anormal em casa. Mas mesmo assim, né, a nossa cabeça, ela nos engana muito, principalmente na noite que antecede a prova, né? Eu sonhei muito, não consegui dormir direito e olhe que no dia anterior eu tentei abster o máximo de qualquer assunto relacionado a EPICAR. Então eu busquei aí, né, ir numa sorveteria, ficar mais de boa, né, sair com a família, amigos. Então eu busquei assistir alguns vídeos na internet, vídeos de entretenimento, coisas para me distrair, porque é isso que eu recomendo pra galera. Por isso que a gente não tem aqui um aulão um dia antes da prova, porque eu acho que um dia antes da prova, né, se a gente fizer um aulão, isso pode acabar nos mostrando uma matéria que a gente não domina muito bem, e isso aí pode até nos desesperar, nos deixar até mais nervosos. E eu gosto do seguinte pensamento: poxa, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu estudei, eu dei o meu máximo, e chegar lá de cabeça erguida, de peito estufado, tendo a ciência que você deu o seu máximo. Se você não deu o seu máximo, vai chegar lá e vai falar assim: pô, realmente eu podia ter estudado um pouco mais? Eu podia ter estudado um pouco mais, mas já passou. A gente não pode alterar o passado. Os principais fatores da nossa ansiedade, né? Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, mas o complicado é quando essa ansiedade ela passa do normal. E a ansiedade ela passa do normal principalmente por dois fatores. Primeiro, um arrependimento do passado ou uma previsão inequívoca do futuro. Ou seja, coisas que não estão na nossa alçada. O que vai te deixar nervoso, o que vai te deixar ansioso na hora da prova? Você ficar pensando que você poderia ter feito diferente, que você poderia ter estudado mais, que você poderia ter feito isso, ter feito aquilo. Então, se você ficar com esses pensamentos, né, um dia antes da prova ou até mesmo durante a prova, isso aí não vai te deixar num estado legal para você executar bem aquela prova. Outra coisa, se você ficar planejando demais o futuro, nossa, cara, se eu não passar eu tenho que fazer isso. Nossa, se eu passar, imagina se eu passar e eu fizer isso. Você tem que encarar aquela prova como um simulado, ou seja, você tem que tentar fazer um mindfulness. Olha aí, o pai é bilíngue, dá licença, tá? Mas esse mindfulness é basicamente uma fuga aí dos seus pensamentos, né? É como se fosse uma meditação, por assim dizer. Você tem que isolar, tentar fazer o máximo para isolar esses pensamentos de arrependimento ou de previsões inequívocas da sua cachola. Então tente, sei lá, olha pro lado, olha a parede, tenta imaginar a cor da parede, tente imaginar coisas que estão na sua alçada. Por exemplo, eu olho para a parede, vejo a parede, opa, a parede é cinza. Está na minha alçada, olha, a parede é cinza, eu consigo tocá-la. Mas se você ficar pensando, imagina eu de farda, imagina isso, imagina se eu for aprovado, esses pensamentos eles vão te corroendo durante a prova. E tente pensar apenas nela. Isole tudo que você estiver pensando para você focar inteiramente nas questões e principalmente no tempo. E isso já entra no outro assunto que eu gostaria de falar com vocês, que é tempo da prova. Pessoal, eu já recebi vários relatos de pessoas que estavam muito bem preparadas e chegou lá na hora da prova, não conseguiram nem pegar média em certas disciplinas, né? Alunos, ex-alunos aqui da Alcateia mesmo, que participavam muito das aulas, eu via que tinha um preparo assim absurdo, era preparo para tirar pelo menos 14 das 16 questões de matemática, chegou lá, acertou 8, acertou 7.
E quando eu fui ver o que aconteceu, a pessoa estava extremamente decepcionada com o desempenho dela, porque logo após a prova viu que poderia fazer diversas questões daquelas que estavam dispostas. Mas o que aconteceu? Falta de planejamento do tempo. Não soube aí cronometrar muito bem, né? Ficou gastando tempo demais em inglês, português e redação e deixou a matemática por último. Ou outra ordem, né? A ordem não importa. O que importa é que você tem que planejar muito bem o seu tempo. Se você estiver gastando tempo demais em uma questão que provavelmente você nem vai acertar, para que você ainda tá naquela questão, né? Vamos supor aqui um assunto aleatório, matemática financeira. Você aí não manja absolutamente nada de juros simples. Por que você vai aí gastar 5, 10, 15 minutos numa questão que envolve juros simples? Circula ela, deixa para depois, faça a prova inteira, depois volte naquelas questões que você circulou, seja de matemática, inglês ou português. Então saiba fazer muito bem a marcação do tempo. A marcação do tempo está atrelada diretamente com algumas marcações que você for fazer na prova, alguns símbolos. Por exemplo, eu usava uma bolinha para representar aquela questão que as primeiras questões que eu tinha que voltar depois que eu finalizasse a prova. Então eu fazia a prova, algumas questões que eu não conseguia fazer, marcava uma bolinha para já voltar nas que eu marquei uma bolinha. Um quadrado era aquelas questões que eu tinha muita dificuldade, provavelmente eu não ia nem conseguir resolver. Então eu marcava um quadrado para depois que eu fizesse toda a prova, depois que eu fizesse as questões de bolinha, eu ia para as questões que estavam com quadrado. E eu colocava uma estrela para mostrar que aquela questão eu não ia conseguir fazer de jeito nenhum. Inclusive, Papai do Céu me abençoou, porque na questão da montanha-russa, essa aqui que eu tô mostrando para vocês, eu marquei uma estrela nela, né? Eu não ia conseguir fazê-la, mas aí eu chutei, né, sem nem gastar nenhum tempo, porque eu não tinha confiança para fazer uma questão daquela, não manjava muito de função do segundo grau, então eu sabia que eu não ia conseguir fazer de jeito nenhum. Então eu gastei tempo nela? Não, eu gastei tempo nas outras que eu tinha o melhor domínio. Então saiba gerenciar o tempo, principalmente utilizando símbolos, marcações em toda a sua prova. E no domingo, amanhã mesmo, vamos estar aqui corrigindo a prova inteira de matemática. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.